aí você que está no seu processo de habilitação, vem estudar aqui com a gente no canal Trânsito Fácil Online, né, gente? Chegando aqui com os conceitos de trânsito, falando aí das disposições preliminares do artigo 1º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Na aula passada, gente, a gente viu aí falando dos conceitos, apresentação do Código de Trânsito do 1º ao 341 que a gente ia estudar. E então aqui a gente vai estudar artigo por artigo, capítulo por capítulo, para que a gente entenda esse Código de Trânsito Brasileiro. Desde já, convido você a ficar aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, fazendo o melhor para que você entenda trânsito de uma maneira fácil, descomplicada, né? Então a gente vai trazendo os slides, trazendo o artigo, explicando para você aí em aulas, né? Aí em pequenas aulas, para que você que está no seu processo de habilitação possa ficar por dentro, entendendo o trânsito aí pro resto da sua vida. Lembrando que é uma regra que você tem que estar sempre se atualizando, atualizações do Código de Trânsito Brasileiro, para que você siga essa regra e a gente consiga aí evitar tantas tragédias no nosso trânsito. Então, vamos lá, professor Moraes, desde já peço que você veja o vídeo até o final para que você entenda. O trânsito vai ser uma sequência e estamos aí no canal YouTube Trânsito Fácil Online. E você escreve e ativa o sininho lá. Todas as atualizações sobre trânsito você vai ter lá. E você que está no seu processo na autoescola, essa é a aula para você estudar, para fazer a sua prova do Detran e para que você tenha um entendimento do que você está estudando. Então, a Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, desde 1997, 23 de setembro de 1997, entrando em vigor aí em 1998, né? Então, gente, nas disposições preliminares, no artigo 1º, a gente traz o conceito de trânsito. O que é trânsito? Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, você vai entender o que é trânsito. Tem gente que acha que trânsito são apenas veículos, né? E não é apenas veículos. Veja que o trânsito, ele tem os pedestres, né, que a gente está vendo a fiscalização de trânsito, um possível acidente que aconteceu, mas o trânsito ele é formado por pedestres também. Então, pedestre por pessoas, né? Não é apenas por veículos, pessoas, veículos, animais, sejam eles isolados ou em grupos, né? Então, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Esse é o conceito que traz aí o nosso artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Passando à frente aqui, a gente tem o conceito de parada, como a gente já vem falando do artigo 1º, explicando porque lá fala em parada e estacionamento. Então, o que é parada, gente? Atenção! Se liga aí no que é parada, né? A parada é um tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então, gente, a parada é apenas isso. É um tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiro. Então, entrou o passageiro, desceu o passageiro, é apenas ali uma parada. Estacionamento já é um tempo superior a isso. Superior a quê? Superior à parada, incluindo a operação de carga ou descarga, quando você vê lá aquele caminhão descarregando, o veículo descarregando, ou até mesmo o seu veículo. E isso é muito importante que você entenda para a sua prova, entenda para a sua vida, e seja para a prova do Detran, apenas para quem está no seu processo de habilitação, como na prova para concurso público, né? Você que está estudando aí para concurso público, como a PRF, para a agente de trânsito, guardas municipais, tem que entender esse CTB realmente aqui. Por isso que eu vou levar artigo por artigo para você. Já tenho uma vasta experiência no trânsito, já sou professor há muitos anos, ensinando em autoescola, aulas teóricas, e também sou agente da autoridade de trânsito, que aí a gente vai ver futuramente o que é a autoridade de trânsito, que é agente da autoridade de trânsito, né? Na apresentação do CTB a gente falou um pouco, mas a gente vai aos poucos aqui nas aulas falando realmente para você, explicando o que é cada termo, né, do CTB. Então aqui falando de parada e estacionamento, a gente traz um exemplo aí para você, né? Que se alguém parar um carro atrás de outro carro, ele está estacionado, né? Ali a gente vai ver
Então, se alguém para o carro atrás de outro carro, né, está estacionado, mesmo que por um curto período, mesmo que o motorista fique aguardando na direção do carro, né, mesmo que o motor do carro esteja ligado, muita gente deixa ali o motor do carro ligado, liga o pisca-alerta, né, coloca às vezes até os pés em cima da direção, gente, ali você está estacionado, né, mesmo que esteja ligado o seu veículo, você está estacionado e não parado, já que a parada é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Professor, mas aí eu parei o meu veículo atrás de outro veículo e apenas desceu o passageiro e subiu o passageiro. Aí você não estacionou, apenas foi embarque e desembarque, mas o que não pode é você ficar lá parado atrás de outro carro, ou mesmo em um local que seja proibido o estacionamento, você ficar lá parado, com o motor do carro ligado, com o pisca ligado, e aí você estará estacionado, né? Então, esse embarque e desembarque de passageiro é estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiro. Então, esse motorista está, portanto, estacionado. Se ficar ali, né, estacionado irregularmente, comete uma infração de natureza média por impedir a movimentação de outro veículo. Professor, mas eu me deparei esses dias com um ônibus, e o ônibus ele estava aí com vários idosos, né, e levou quase 2 horas para aqueles idosos descer do ônibus. Estava parado lá onde é proibido estacionar. E aí, parada ou estacionamento? Já que esse ônibus passou mais de 2 horas. Olha só, gente. O Código de Trânsito Brasileiro ele traz o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então, se levou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para aqueles velhinhos desse lado do ônibus, aquelas pessoas lá descer, ele estava apenas parado e não estacionado. Veja a diferença. Professor, mas eu parei o veículo 1 minuto, assim, 1 segundo, 1 minuto, e aí eu fui lá atrás no porta-mala do meu carro, tirei a mala, opa, operação de carga e descarga, você já desceu do veículo ali, foi lá atrás, você mesmo desceu. Então, se fosse um passageiro ali, rapidamente desceu ou subiu, veja como é fácil entender. Então, parada e estacionamento, espero que vocês tenham entendido. Pausa o vídeo, dá uma olhada nesse slide que tem tudo explicadinho com cores aí para você matar na sua prova o que é a parada e o que é o estacionamento, né? Então, parada, tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiro, e estacionamento é um tempo superior, superior a isso. Então veja só, gente. Passando aqui para o anexo 1 do CTB, a gente falou do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, a gente traz o anexo 1 do CTB, como na apresentação lá do Código de Trânsito, eu falei que tem o CTB, o anexo 1, o anexo 2, que fala sinalização, e as resoluções e portarias do CONTRAN, né? Claro. Já no anexo 1 do CTB, ele traz outra definição de trânsito, não menos importante, é importantíssima essa definição, e vou explicar por quê. Trânsito é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Veja que o artigo 1º, ele traz uma definição, e o anexo 1 do CTB, que também é válido, traz outra definição também parecida, mas com algumas alterações. Trânsito, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. E a observação vem, você ficar parado no semáforo, ali aguardando abrir o sinal verde do semáforo. Não é parada e não é estacionamento. Então você nem está parado ali, nem é estacionamento, segundo esse anexo, trazendo aqui o anexo 1º do CTB. Mas é uma interrupção monometânea de marcha. Então ali o veículo nem está parado, nem estacionado. E aí, professor, se eu manusear o meu celular, hoje as pessoas já não falam mais no celular, não ligam, mas sim, ou mandam textos, né, no áudio, no WhatsApp, claro, ou vão mandar áudio, né, ou texto, o áudio ali está sempre manuseando, segurando o celular. E isso, portanto, quem manuseia ou segura o celular, de acordo com o artigo 252 do Código de Trânsito, né, o parágrafo único, traz lá que é natureza da infração gravíssima. Professor, então eu estava parado no sinal vermelho do semáforo, aguardando o sinal verde, e aí eu segurei o celular, enviei um áudio para alguém, eu cometi infração gravíssima, de acordo com o anexo 1 do CTB, movimentação e imobilização do veículo, portanto ali o veículo não está parado nem estacionado, mas numa interrupção monometânea de marcha, apenas está ali, e segundo ele,
Trânsito é a movimentação e imobilização do veículo, portanto o veículo está em trânsito, né? Você entenda que o veículo ali está com a interrupção momentânea de marcha, portanto em trânsito, né? Então, definição de trânsito importantíssima aí do anexo 1 do CTB. Como eu venho falando aqui no canal Trânsito Fácil Online, a gente facilita para você, traz a definição, o slide para que você leia também, pause o vídeo para que não fique só na fala do professor. E trazendo aqui ainda a definição, o trânsito em condições seguras é um direito de todos, né, e dever dos órgãos e entidades, dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O sistema de trânsito é formado, tem seus órgãos, a formação, e a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, né? Quais são os direitos? Direito de todos, vai ser direito de vias, né? Direito de vias bem sinalizadas, de vias sem com toda ali uma sinalização perfeita, para que você sinalizada, para que você tenha a segurança no trânsito, não tenha buracos na via para que você não quebre o seu veículo. Então, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências, né, objetivamente. Por que, professor, o senhor traz objetivamente, responde objetivamente? Caso você vá fazer um concurso público, que é um pouco mais complicado do que a prova do Detran, eles podem trocar essas competências subjetiva por subjetivamente e não por objetivamente. Mas o correto é que eles respondem objetivamente por danos causados ao cidadão em virtude de ação ou omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garanta o serviço de direito do trânsito seguro. Então, ou seja, ali a via tem que estar em perfeito estado, claro, não é o que acontece, e caso você quebre um veículo, você caia em um buraco e tem ali um prejuízo, o que a lei diz é que você terá o direito desse órgão ressarcir ali, do órgão fazer, cobrir o seu prejuízo. Claro que você terá que provar ali que foi a situação, como foi a condição. Muitas pessoas já têm conseguido sim esse ressarcimento, o Estado aí, os órgãos têm se responsabilizado, têm pagado por isso, mas através da justiça, né? Então, só para trazer para você a critério de informação. Então, muito para você que vai fazer concurso público, para agente de trânsito, componentes aí do Sistema Nacional de Trânsito. Então, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem objetivamente e não subjetivamente por danos causados decorrentes de erros nos projetos decorrentes de má sinalização nas vias. Quem for prejudicado aí pode entrar sim com um processo contra o órgão, né? Lembrando que quando fala em circunscrição, cada órgão tem a sua circunscrição. Sendo que o órgão municipal, a prefeitura, tem a circunscrição dentro das suas vias urbanas, ali dentro do município. A PRF, né, vamos aí nas vias urbanas e rurais, lá nas vias terrestres, a PRF é quem faz nas estradas federais. E no âmbito estadual, os DETRANS e as polícias militares, né, com convênio, claro, fazendo aí essa fiscalização e tem essa responsabilidade. O artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que traz para a gente que são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Gente, é o que eu acabei de falar. A PRF tem a circunscrição, o DETRAN tem uma, o DENIT é federal também na infraestrutura, nos órgãos municipais. Então, dentro de uma cidade, o órgão municipal ele é responsável ali pela sinalização, a regulamentação, né? Ali ele vai fazer ali porque ele tem ali todo a responsabilidade dentro do município. Onde precisar de uma lombada, ele vai fazer a lombada, ele vai sinalizar perfeitamente o estacionamento. Professor, o que são logradouros? Né? Trazendo para você que os logradouros são as praças e as calçadas. Né? Então, muita atenção também para esse artigo 2º, que ele trata do que são as vias, né? As vias terrestres, que elas são urbanas e rurais. São vias terrestres, urbanas e rurais,
as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas. Veja como é extenso, né? Então, trazendo em resumo aqui para você o artigo 2º, para que você entenda o que são as vias terrestres urbanas e rurais. Quem transita, um exemplo, na estrada de chão, né, que a gente chama não pavimentada, com seu veículo e não possui habilitação, ele está cometendo uma infração, claro, de natureza gravíssima. Então, veja só esse exemplo aqui, que quem transita numa estrada de chão, trazendo o artigo 2º, a definição que ele traz que estradas fazem parte das vias terrestres. E o Código de Trânsito Brasileiro vai agir nessas vias. Então, quem não possui habilitação, exemplo, ele vai ser notificado em uma infração gravíssima ali se for autuado nessa via. Agora, veja ali, mas se essa pessoa estiver dentro de uma fazenda, ali é privado, aquele estabelecimento, aquela fazenda é privado, um exemplo, que é um estabelecimento privado, claro, de uso individual, não de uso coletivo, ali é individual a fazenda, não sendo de uso coletivo, e estiver transitando ali sem possuir carteira de habilitação ou sem cinto de segurança, é um exemplo, nesse caso não existe infração, gente. Por quê? Porque o órgão de trânsito não vai agir lá, né? Ele não vai agir lá. Então, se você está com seu veículo aí, mesmo que está lá com débito de licenciamento, seu veículo está fazendo zoada, né? E ali está com aquele chacoalhamento ali, está com a roda ali desmantelada, inoperante, seu veículo dentro daquela circunstância ali da fazenda, ele não vai ser notificado, claro, lá dentro. Por quê? Porque não é considerado, o CTB não abrange a propriedade privada de uso, que não seja de uso individual, que não seja de uso coletivo. Então, nesse exemplo aí, nesse caso, não existe infração de trânsito. Se a pessoa praticar ali um crime, vai responder pelo crime no Código Penal e não no Código de Trânsito Brasileiro, né? Pois só tem validade nas vias urbanas e rurais abertas à circulação. Aí, trazendo um exemplo para você, quando se fala desses artigos, o que poderá acontecer, dizendo que o órgão de trânsito, ou o Código de Trânsito Brasileiro, perdão, só vai ter validade aí nas vias urbanas e rurais abertas à circulação. Fique atento aí do artigo 60 ao 62, muito cobrado aqui para quem vai fazer a prova do Detran, a sua prova teórica, e muito cobrado em concurso público. As vias, né, que são questões de vias, que temos as vias urbanas e as vias rurais. Quais são as vias urbanas? Via de trânsito rápido, a via arterial, as vias coletoras e as vias locais. Essas são as vias urbanas. Temos os exemplos das vias rurais, que são as rodovias e as estradas. O que é uma via de trânsito rápido, gente? Lá tem a via de trânsito rápido, né? Ela tem trânsito livre, sem interseções, sem cruzamentos no mesmo nível, né? Ali ela não tem cruzamento, ela não vai ter interseções, ela não vai ser semaforizada, né? Então, trânsito livre. E geralmente 80 km por hora é a velocidade dessa via de trânsito rápido, quando não existe regulamentação lá, 80 km por hora. A via arterial, lembrando que é 60 km por hora, ela faz a ligação entre as regiões da cidade, liga um bairro a outro, faz as ligações ali dentro da cidade. As vias coletoras, o próprio nome já falam aí, coletam e distribuem o trânsito ali dentro da cidade, é uma via urbana. E as vias locais dão acesso a áreas restritas, vamos dentro de um shopping, numa faculdade, vai existir as vias locais, uma rua sem saída ali estreita, a via local. A velocidade 30 km por hora, dentro de faculdades costumam colocar aí 20 km por hora, né? Já imaginou 60 km por hora dentro de uma faculdade. Rodovia é a via rural não pavimentada, essa rodovia é a via rural não pavimentada, que a gente chama aí, tem em vários, dependendo da localidade, né? Que existe ali, a gente que chama a pista, a gente que chama lá o asfalto, que tem lá, né, asfalto. Então, a via rural pavimentada está lá na parte rural e é pavimentada, é uma rodovia. A estrada é uma via rural não pavimentada, né? Então, estrada, via rural não pavimentada. Então, gente, atenção para isso aqui quanto à velocidade, como eu já mencionei. A via de trânsito rápido, 80 km por hora. A via arterial, 60 km por hora. As vias coletoras, 40 km por hora.
as vias locais 30 km por hora, para que você, no dia da sua prova, saiba diferenciar aí o que é uma via de trânsito rápido, de uma via arterial, uma via coletora e uma via local. A rodovia, quando não houver sinalização, como eu mencionei, a pista simples, sendo uma pista simples, que ela vai ter a pista simples e a pista dupla na rodovia. Rodovia de pista simples, aquela com simples linhas amarelas, ali a linha amarela dividindo ela, o vai e vem, né? Uma mão vai e a outra vem. Essa é a pista simples para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 100 km por hora. A pista dupla, automóveis e caminhonetas e motocicletas, 110 km ali por hora, né? 110 km por hora. E aí a pista dupla você vai diferenciar porque ela vai ter linhas brancas, né? E mesmo ali várias faixas comportando aquela via. E aí os demais veículos nessas 90 km por hora, né? Então 90 km por hora para os demais veículos. A estrada, que é a via rural não pavimentada, muita gente tem aí nos interior, né? No interior, aquela estrada que é uma via rural não pavimentada. O que é não pavimentada? Não tem o pavimento, não tem o asfalto, né? Então a pavimentada tem o asfalto, a pista, né? O que a gente chama lá. Então essa estrada é muito fácil, a velocidade é 60 km por hora. A gente vai falar desse assunto detalhadamente aqui quando a gente chega no artigo 60, 62, vai falar dessas vias novamente. Lembrando que aqui é apenas o conceito de trânsito trazendo para você, mas como o assunto vai puxando o outro, a gente acaba explicando na aula já para que você entenda o nosso Código de Trânsito brasileiro. Então, quanto à velocidade, as vias que existem aí no nosso Código de Trânsito brasileiro são estas, né, gente? Então, passando aqui para o próximo assunto, no nosso parágrafo único do artigo aí que fala sobre, para efeitos deste código, ainda trazendo do conceito de trânsito, são considerados vias terrestres as praias abertas à circulação pública, no nosso artigo 2º, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, né? Então, aqui vai existir, hoje existe, claro, eu vou falar desse assunto quando a gente chega lá no artigo 24, que dentro do município hoje existem os departamentos municipais de trânsito que eles podem fazer ali a aplicação de fazer as notificações, claro, quem aplica a penalidade são, como a gente já viu, é a autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, ele aplica fazendo a notificação ali, os procedimentos, ele vai aplicar, de acordo lá com o artigo 24, atualização dentro do shopping, um exemplo, nas vagas de estacionamento. Vamos que você estacionou em uma vaga de deficiente ou de idoso sem a credencial. Então aí você vai se enquadrar em uma infração gravíssima e terá o seu carro guinchado, tirado dali do local se o condutor ali não chegar a tempo, né, gente? Então, muita atenção para isso. Então, trazendo aí mais um conceito, que são considerados vias terrestres, lá, as praias abertas à circulação pública. Se a praia está aberta à circulação pública, é via terrestre, portanto, o Código de Trânsito brasileiro estará agindo lá. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas em vias e áreas de estacionamento em estabelecimentos privados de uso coletivo. Se for de uso individual, ele não vai agir, mas se for de uso coletivo, ele vai agir, certo? Então, com a alteração do artigo 2º do Código de Trânsito brasileiro, a gente trazendo aí, incluído pela Lei 13.145 de 2015, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo também são consideradas vias terrestres. Então, essas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Veja que em uma prova de concurso público eles podem trocar aí privados de uso individual e aí estaria errado. Então, de uso coletivo. Também são considerados aí vias terrestres, né, gente? Então, isso quer dizer que nos estacionamentos de hipermercados, como eu acabei de falar, shoppings, postos de combustíveis, condomínios e praias abertas à circulação pública, as normas do CTB também devem ser cumpridas e sua inobservância, constitui infração de trânsito. Então, às vezes, você está no pátio de um posto lá, aberto à circulação pública, ali você deve cumprir as leis do Código de Trânsito brasileiro. A inobservância constitui infração. Então, são consideradas vias terrestres também essas áreas. Pausa o vídeo, como eu estou falando,
lê o material. Esse é feito com todo carinho para você. Você pode pausar o vídeo, dar uma olhada, porque eu fiz para que você não tenha aí nenhuma dúvida quanto a esses artigos, né, gente? Então, por aqui a gente finaliza a nossa aula trazendo aí o conceito, né? A apresentação a gente já fez do Código de Trânsito Brasileiro e aqui a gente traz o conceito de trânsito, explicando para você o artigo 1º, o que são vias terrestres, né? O que são as vias onde o CTB age. É por isso que a gente falou das vias aí de uma forma aí que engloba todas as vias. Lembrando que é importantíssimo cada assunto que está aqui nessa aula e eu vou trazer para vocês resumidamente também a aula explicando cada ponto, cada dúvida que você tem. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve aí no canal Trânsito Fácil Online para que você não perca as atualizações e as próximas aulas também feitas aí com todo carinho para você que está aí almejando seu concurso público, está almejando aí a sua CNH, tem que entender esse CTB. Por isso que eu trago a apresentação do CTB, que eu fiz lá do artigo 1º ao 341, suas resoluções e portarias, apresentando o que a gente tem que estudar. E agora eu vou trazer artigo por artigo, estudando aos poucos e explicando para vocês o nosso Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97 e suas alterações e modificações. Valeu, galera, um forte abraço e aí até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente!